Olha, 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 porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai, Alxa. E assim seja, Papai. Somos gratos a Ti, Papai, por tudo que tens feito por nós. Somos tão gratos. Gratidão é a palavra, primeira palavra que vem ao nosso coração, Papai. É gratidão por tudo que tens feito, por nos fortalecer a cada dia. Pedimos, Papai, essa noite a Ti, que venha conduzir essa reunião, pois o nosso prazer é estar em Tua presença, Papai, reunidos, pois sabemos que estamos aqui lutando pelo Teu nome, pela boa semente que Tu nos deste, para que essa terra venha produzir bons frutos, Papai. Somos tão gratos a Ti, Papai, por ter revelado Teu braço aos pequeninos, por ter nos conduzido até a água de Siloé, pois ela que refrigera a nossa alma, Papai. Pedimos neste momento, venha trazer em segurança cada pedrinha, cada pedrinha, venha trazer em segurança, Papai, para Belo Horizonte, para estar reunindo pertinho, para estar ouvindo, Papai, e que eles venham ouvir e venham crescer, Papai. Venham crescer, que eles venham entender a palavra, a essência, a profundidade, Papai, da grandeza que Tu está querendo nos entregar, Papai. Pois não tem nada que se compara com o que Tu quer nos dar. E o Teu amor é tão maravilhoso, tão longânimo, que Tu requer de nós só o amor, a fé, a esperança e a perseverança, Papai. Venha nos fortalecer, Papai, mais e mais. Venha fortalecer aqueles que estão abatidos. Venha erguer eles, Papai. Pedimos a Ti neste momento e clamamos a Ti, Papai, para que venha abençoar as obras de nossas mãos. Grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al, grato ai Alxa, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Assim seja. Gratidão, Papai, e Alxa Machia. Ainda há lugar, né, irmãos? Hoje é sábado, dia 17 de dezembro de 2022. Eu tenho muito tempo que eu não assisto nada, mas eu lembro que teve um filme, só não sei o nome, que tinha havido uma destruição e eles se alimentam, como se diz assim, eles procuravam uma saída através de umas fitas que eles achavam que direcionava eles. Eu não sei o nome do filme, depois vou até ver se eu lembro. E hoje nós vemos que eles vão ser direcionados por esses áudios. Eles vão ouvir e eles vão o quê? Eles vão se alegrar, vão ter esperança, porque essa terra vai ser desolada. A única coisa que vai permanecer é a palavra. Porque nós
que vamos receber toda a autoridade, juntamente com o papai, nós vamos fazer com que só a palavra permaneça. E as demais coisas insignificantes vai ser destruída. Entende? A palavra vai permanecer. Nós vamos ter essa autoridade. Entende? O único alimento que vai haver vai ser a palavra. Não vai ter coisa que venha contaminar. Essas coisas vai ser destruídas, aniquiladas. Porque nós vemos que esses que ficarem aqui, eles são reinos divididos. E eles vão destruir o outro. Nós vamos permitir. Vamos permitir. E Al vai permitir isso aconteça. Para que aqueles que são de Ial venham dar atenção a essa palavra que hoje está sendo deixada. Você vê que quando você pega aqui em Cântico, você vê só falando do amado, porque são aqueles que vão ouvir a voz do amado e vão ver como que o ensino era belo e como que eles desprezaram, como que eles estavam adormecidos. Quando você pega aqui, ó, quando você pega, deixa eu ver aqui, Cântico 5:2. Página 1096. Vamos pegar aqui 5:6. Depois o irmão lê. Vamos pegar aqui, ó, no 5:2, depois nós fala aqui, ó. Isso aqui é só para mostrar. 5:2 fala assim: eu dormia. Sexto poema, né, não? É mesmo, hein? Sexto poema. Fala: eu dormia, mas meu coração velava. Meu coração velava. Eu ouvi o meu amado que batia. Abre, minha irmã, minha amada, pomba minha, sem defeito. Tenho a cabeça molhada, meus cabelos gotejam orvalho. Aí fala assim, ó: já despi a túnica e vou vesti-la de novo? Já lavei meus pés e os sujarei de novo? Meu amado põe a mão pela fenda da porta, as entranhas me estremece, minha alma, ouvindo, se esvai, ponho-me de pé para abrir ao meu amado. Minhas mãos gotejam mirra, meus dedos são mirra, escorrendo na maçaneta da fechadura. Abro ao meu amado, mas o meu amado se foi. E essa aqui é uma carta que refere a quem? A Laodiceia. A Laodiceia. Porque aqui, quando eles compreender, quando eles ter acesso a esse áudio, o amado já se foi. Já se foi. Entende? Já se foi. E aqui você já vê que fala que dormia, né? Que dormia. Porque hoje eles estão num sono bem profundo, eles não vão compreender essa palavra hoje. Mas quando você vê, quando você pega aqui deixa eu lembrar aqui. Quando você pega aqui, ó, hoje eles não dão ouvido. Mas quando você pega aqui em Isaías, Isaías 61. Você vê que é muitos filhos. Página 1350. Que essa união vai dar muitos filhos. Aí, ó. Mas igual o irmão falou, trouxe ontem sobre a
a fiel, a livre e a escrava. A livre e a escrava. Aí ele trouxe lá sobre Agar, mãe de Ismael. Ela deu à luz, que é uma representação dos querubins. E assim, logo depois também, você vê que quem deu filho a Abraão? Sara. E quando você pega em Isaías, antes de nós ir, Isaías 51:1. Isso. Vamos abrir aqui 51 primeiro. Fala assim: ouve-me, vós que estáis à procura da justiça. Justiça nós já aprendemos, já até lemos aqui. E como se diz o irmão, nós estamos careca. Justiça é o quê? É o corpo. É o corpo. É o corpo. Ouve-me, vós que estáis à procura da justiça. Vós que buscai a Ial. Olhai para a rocha, da qual foste talhado, para a cova de que foste extraído. Olhai para Abraão, vosso pai, o pai na fé, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. E ao consolou Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará seu deserto em um Éden e suas estipes em um jardim de Ial. E quando fala que transformará o seu deserto, é aquilo. Transformará o seu deserto em um Éden, é aquilo do que? Eles vão para o deserto. Assim como nós estamos no deserto hoje, eles também vão passar pelo deserto. Aí fala assim, e suas estipes em jardim de Ial. Nela se encontrarão gozo e alegria, cântico de ações de graça, ao som de música. E aqui quando fala ao som de música, lembrando de quem? Lembrando do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele chega para junto do pai, o pai começa a fazer o quê? Vamos estar lendo lá? Faz o quê? Faz uma festa. E você vê que o... Página 1816, 1817. Fala assim, ó. Você vê que o filho mais velho estava o quê? Estava trabalhando o quê? Trabalhando a terra arduamente. Quando você pega aqui, ó. Fala aqui, ó. Lucas 15. Fala aqui, ó. 25. Fala assim: seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e dança. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo veio esse seu filho que devorou teus bens como prostituta, e para ele mata o novilho cevado. Mas o pai lhe diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejavam, e nós alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Uma representação de quem? Dos sardes, que sujaram o quê? As vestes, mas voltou que a vida.
voltou à vida. E quando nós pegamos, irmão, hoje, nós vemos que essa união, quando nós pegamos, quando nós vemos Filadélfia, quando nós pegamos a palavra que é Lucas 6, abre Lucas 6. Lucas 6:46. Página 1803. Mil 1799. Nós vemos que aquele que recebeu o nome de El, ele tem o quê? Vários diademas, vários, irmão. Lucas 6:46 fala assim: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparado, viu? Põe em prática. Assemelha ao homem que, ao construir uma casa, cavou, profundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. E aqui nós já sabemos que está remetendo a quem? A Micaial, e Alcha Micaial. Naquele momento que os nossos inimigos vieram e pisotearam o santuário. E hoje ele está aqui. Como que? Como filho também de quem? Da igreja. E ensinando também quem? Os pequeninos. Por isso que a palavra fala, aquele que receber uma criança semelhante a essa, por conta do meu nome, vamos estar lendo essa palavra? Nove 46, irmão. 9:46. Página 1806. É isso mesmo. Quando fala dessa criança, está remetendo a quem? O filho varão, que nós já aprendemos que o filho varão é quem? Micaial. E quando fala que é semelhante àquele que está instruindo. Por isso que em Provérbios 4 fala: ouve, eu era criança como vocês, um menino amado de minha mãe, na presença de meu pai. Quando você pega Provérbios 4. E quando você pega aqui Lucas 6, aí fala assim, ó. Fala aqui, ó. Lucas 9:46. Houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? E Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou ao seu lado e disse: aquele que recebeu uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Viu? Esse será grande. E é uma representação daquilo que o irmão falou, de que Micaial também está crescendo em graça e em conhecimento. E ele está aqui como quê? Como criança, está crescendo em graça e conhecimento. Mas ele também está instruindo o quê? Os seus irmãos. Por isso que fala, aqueles que praticam a minha palavra. E o papai, ele falou isso, quando ele pega e fala assim: quem são minha mãe ou meus irmãos, a não ser aqueles que praticam. Cadê essa palavra? Lucas, viu? Pratica. E ele deixa claro lá o praticar a palavra, irmão. Ele está como o irmão mais velho. Lucas 8:19. Lucas 8:19. Página 1802. Isso. Lucas 8:19 fala assim, ó.
Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podia abordá-lo por causa da multidão. Avisaram: então tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e as põem em prática. Viu que ele frisa aqui, põe em prática, e depois ele fala: aqueles que praticam a palavra de Yahweh é semelhante. É semelhante. Aí você vê que o papai Yahweh, ele pegou uma criança que estava ao lado e colocou ao lado dele e falou: aquele que recebeu uma criança semelhante a essa. Semelhante a essa. Semelhante a essa. Aonde que tá? Vamos ler lá de novo. Lucas 9:46. Isso. Fala aqui, ó. E disse, 9:48. E disse: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. E é uma representação do que? Da sexta arte do candelabro mais novo. Quem? Micaial. Micaial, ele era o mais novo entre os seus irmãos. E a palavra fala: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Aí fazendo um link com o grão de mostarda, que cresceu e se tornou o quê? Grande. Vamos estar lendo essa passagem também, irmão? Isso aqui é só para lembrar, irmão, porque muitos irmãos esquecem disso tudo. Esquece. Lucas quantos? A palavra fala: olhar para a rocha, entende? Para a rocha. E é isso que nos inspira, entende, irmão? É quando você pensa assim: ó, eu não vou entristecer aquele que me regimentou, aquele que me chamou, entende? A palavra fala: não entristeçais o Espírito, mas fala sempre isso, irmão. Sempre. Essa obra, a palavra deixa clara que Yahweh, ele sempre trabalha com qualidade, não com quantidade. Aos olhos humanos, eles podem olhar e falar: ali não tem Yahweh. Entende? Os de fora falam isso. Nós vê aí esse resto, mas eles mesmos vão se alimentar disso tudo, irmão. Aqueles que não se alimentar no tempo certo, vai clamar por alimento. Por isso que fala: vai enviar o que? Uma fome e uma sede como nunca houve na terra. Mas não é sede de água, nem fome de pão. É de ouvir direto da boca do amado. Esse é o tempo. Exatamente. E esse é o tempo de se alimentar na hora certa. Fala: feliz o país cujo rei é filho de nobre, cujos príncipes se alimentam na hora certa. Se não se alimentar agora, irmão, desprezar agora, ou se alimenta na tribulação ou passa para o lado inimigo. E vai ser bem pior. Vai haver duas saídas só. Hoje tem várias. Hoje tem várias saídas. Você vê o candomblé, espiritismo, tem várias saídas. Mas no tempo de tribulação, irmão, vai haver só dois caminhos: Yahshua ou Antimachia. Mas ambos vão ter que passar pela morte. Mas um vai ser por uma morte eterna, o outro vai ser uma morte, mas vai trazer uma glória, que é para o lado de Yahshua, mas vai ter que passar. E para se alimentar no tempo da angústia,
Vai ser doloroso, não vai ser fácil. De qualquer jeito, irmão. Hoje eu vi um irmão que viu, não sei se me viu ou não, que estava no nosso meio, fingiu, irmão, que nem diria que conhecia, entende? Mas é aquilo, vai correr atrás, mas Ial, ele é benigno. Quando você pega aqui, ó, Lucas 13, 18. E a palavra fala: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam é o que? Desconsiderado, irmão. Aquele que não recebe os pequeninos, o povozinho, não recebe algo. Lucas 13, 18 fala assim: dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Al, e aqui hei de compará-lo. Aí fala: é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Viu? Que se cresceu, quem guarda essa palavra muito é a irmã Diene. E o papai já nos trouxe o esclarecimento desse grão de mostarda. E ela é referida como fé. Aqui que tiver a fé do grão de mostarda. Hoje é um povo realmente pequeno, mas é assim que é o trabalho, irmão. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E quando você pega aqui Filadélfia, Apocalipse 3, abre Apocalipse 3. Você vê que quando os de Laodiceia, quando o resto compreender esse segredo, juntamente com os desatentos, o amado já vai ter saído. Aí vai haver só a lamentação, porque aquilo hoje foi cortado o quê? Foi cortado a união entre eles. Mas quando eles voltar, reconduzir o povo à verdade, confessando os pecados. Quais pecados? Eu fui desatento, eu estava ao lado dele. Realmente, quando ele falava, o coração estremecia. Quando ele falava, a minha vida andava tudo certo, estava tudo certo. Entende? Quando eu seguia a sabedoria, estava tudo certo, não sentia o vazio. Porque aqueles que saem, irmão, vai sentir um vazio como nunca houve. E algo que nos dá algo maravilhoso, irmão, que não tem o que comparar. Mas é para o povozinho, que é como uma criança. O que é criança? Vai nos cuidados dos pais e vai crescendo conforme a instrução do pai. Mas quando a pessoa é soberba, não, eu já sou adulto, eu tenho entendimento. Vai se enfiando no seu próprio entendimento aquilo desagrada e algo. E é o que hoje nós estamos aqui como pequenino. Um povo que reconhece que não sabe nada, irmão. Por isso que nós estamos aqui no pé de algo, para que ele venha nos instruir. Porque nosso prazer é esse, dele nos instruir, nos dominar. Shaul Paulo, ele fala: eu sou o quê? Prisioneiro do Mashiach. Porque ele sabia que o domínio de Ial era muito melhor do que o domínio de Lúcifer, ser dominado por Lúcifer. E é o que o irmão trouxe ontem, que o pai não leva o tempo da ignorância. Shaul Paulo, ele demonstrava o quê? Demonstrava uma fidelidade na crença dele, no que ele acreditava antes da fé em Yahshua. Ele demonstrava, e isso agradou Yahweh, porque é aquilo que ele falou: a árvore da vida. Quando você come da árvore da vida, você não olha
pelo que a pessoa era. Você olha pelo que ela está falando, o que ela está trazendo, uma palavra de ensino, de consertar as veredas. Nós vemos que ele perseguia em tempo de guerra, que era olho por olho, dente por dente. Mas quando ele compreendeu a paz, ele cessou o que? As guerras, que é uma representação de quem? Lá atrás, na época de Davi, Saul Paulo é uma representação de quem? Abner. Abner, ele foi morto por Joabe. Ele foi morto por Joabe. E Davi fala: você está vingando um sangue quando ele matava em tempo de guerra. Você está vingando algo que já era para ter sido esquecido. Entende? Uma representação de Saul Paulo. Ele perseguia a igreja no tempo de guerra, porque ele estava na ignorância. Mas quando ele compreendeu a paz, que estava no tempo de paz, ele cessou. E é aquilo. Nós, quando compreendemos hoje que Papai Yauch foi morto pelas nossas transgressões, é uma representação disso. Quando hoje nós entendemos que ele morreu pelas nossas transgressões, nós estamos correndo atrás do quê? De nos santificar, de nos purificar, não de ficar guerreando, pecando, porque aquele que peca está fazendo guerra contra quem? Contra o Mashiach. Por isso que fala, aqueles que me odeiam amam a morte. E quando você pega aqui Apocalipse 3, você vê que Saul Paulo ele foi morto em tempo de paz, porque estava vindo o evangelho da paz. E ele estava sendo ele estava sendo uma peça fundamental para essa obra. E ele foi muito perseverante. Quando você pega aqui, ó, vamos estar lendo aqui, vamos ler aqui, o irmão leu ontem, Apocalipse 2. Só mostrar o que o irmão leu, que é muito interessante. 2:3, fala assim: és perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Viu? O erro dele foi ter o quê? Abandonado. Abandonado Iau. Exatamente, porque Iau veio nessa terra e o nome eleito dos anjos a ser proclamado na terra foi o nome de Yauch. Iau, ele veio para que o nome de Yauch também fosse reconhecido. Por isso que ele fala, qual dos anjos? Ele disse, eu hoje te gerei. E nós já vemos que aquele lá de Colossenses, é o quê? É a imagem de Iau. Qual? Iau visível. Iau visível. E quando nós pega hoje, vê aquela passagem, qual dos anjos ele disse, eu hoje te gerei? É mostrando que um anjo foi eleito. Entende? Foi eleito para ser reconhecido nessa terra. E Iau vem no corpo e recebe o nome daquele anjo, que é aquilo que o papai trouxe. Ele se fez de servo. Qual servo? Yauch, Micael. Porque Yaucha sempre quis que o nome de Iau aparecesse. Sempre quis. Quando você pega aqui Apocalipse 2, 4 fala assim, ó, devo reprovar-te com tudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois de onde caíste, converte e torna a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, caso não te converta, removerei teu candelabro de sua posição.
é aquilo que foi removido o espírito dele e foi passada a autoridade para quem? Para Shaul Paulo. E você vê que Shaul Paulo foi fiel até na morte. Até na morte. Vamos estar lendo aqui, irmão? Isso aqui é para os irmãos ver a questão da perseverança, irmão. Porque sempre eu falo com os irmãos, não demonstrar fraqueza perante o inimigo. Todos passam. Pedro mesmo fala na carta dele, ele fala assim, todos estão passando por prova em toda a terra, todos estão sendo provados, todos, não tem um que não está sendo provado, e ela está tratando na área de aonde que é a brecha de cada um, para que seja tampada as brechas, entende? Está chamando a atenção de cada um nas provas, todo mundo está sendo provado. Apocalipse 2, dois 8 fala assim, ó, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias, e as tuas indigências e as blasfêmias de algum dos que se afirmam Yaldim, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Nós já estudamos muito essa carta de Esmirna. E nós vemos que ele foi fiel até na morte. E quando fala aqui, de modo algum será lesado pela segunda morte, é aquilo. Os seus pecados foram que apagados. Vocês não vão receber a punição, que é ir para o lago de fogo. Qual que é a segunda morte? O lago de fogo. Vocês não vão passar pelo lago de fogo. Vocês não vão para lá. Porque quando você pega aqui em Tiago, Tiago 5:19. 2112. E aqui nós já vimos que está direcionando ao mensageiro de Sardes. Mas quando nós pegamos aqui 5:19, fala assim, ó: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. E aqui já estava falando da alma. E a palavra fala: temei aquele que tem poder de pegar e lançar no Geena, matar o corpo e lançar no Geena. E quando você pega em Esmirna, fala: não temei a morte. Quando você pega aqui, ó, vamos estar abrindo? Volta aí. Dois 10. Fala assim, ó, Apocalipse 2:10. Não tenhais medo do que irás sofrer. Viu? Não tenhais medo do que irás sofrer.
Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser disposto à prova. Viu? E aqui quando você pega, em Tiago 5,19, porque é uma representação também do mensageiro. Tiago aqui ele já estava explicando aquela situação também, né, que estava ocorrendo. Porque você vê que Pedro estava desviando o povo. Porque já o Paulo ele fala, e ela não nos deu um espírito de covardia. E quando você pega aqui Tiago 5,19, fala assim, ó, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Viu? Mostrando aqui a condição do mensageiro de Éfeso. Ele estava o quê? Direcionando o povo a pecar. Porque você vê quando você pega em Gálatas, Gálatas 2,11. Aqui está remetendo tanto para Sardes, porque ele vai reconduzir o povo através dessa palavra. E também quando você lembra dessa passagem aqui, ó, Gálatas 2,11. Página 2033. Aqui, ó. 2,11 fala assim, ó. Mas quando Cafas, Pedro, veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, porque ele se tornou digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindo da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Viu a questão da covardia, do medo? Aí fala assim, ó. Os outros ialdins começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo ialdim, vives à maneira dos gentios e não dos ialdins, por que força os gentios a viver como ialdins? Viu? A questão foi digno de ser removido o candelabro, por quê? Por conta da covardia. E o espírito, irmão, que está sendo compartilhado conosco, não é um espírito de retroceder, de covardia. Entende? Isso tem que estar lembrando a igreja, tem que estar lembrando esses pontos, para não esmorecer. Porque quando você pega aqui na carta de Filadélfia, fala assim, ó, visto, Apocalipse 3,10, fala assim, ó, visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Aí fala aqui, ó, venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá.
escreverei nele o nome do meu Ial e o nome da cidade do meu Ial. E o meu novo nome, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vemos que é por conta da perseverança. Por conta da perseverança. E nós vemos que Filadélfia remete a quem? Esposa, uma das esposas de Jacó, Raquel. Raquel, ela o que? Ela, naquele momento que ela estava vendo que ela estava sendo o quê? Estava sendo humilhada. Ela começou o quê? Invocar Yahweh. E pedir um filho. E pedir um filho. E quando você pega essa palavra de perseverança, irmão, é aquilo, de ter a perseverança de clamar Yahweh, que seja gerado dentro de nós o quê? O fruto do Espírito. E quando nós vemos Raquel, vamos abrir lá, só para nós estar lendo. Gênesis. Fala aqui, ó. Gênesis 31. Página 72. Quando você pega aqui Gênesis 31, isso é para os irmãos ver, tudo é uma representação, essas mulheres da igreja. Sempre tem aquela que demora a se desenvolver na palavra. Você vê Sara, é a questão do que? De não ter paciência, irmão. De não ter a paciência. O tempo é o tempo certo. Você vê aqui que Raquel, Sara, é o que o papai já trouxe. Por isso que fala que não permite que a mulher ensine. Porque ela não tem paciência. Quer vir marcar data. Data em cima de data. Tem que ter uma paciência. Quando você pega aqui, Raquel 31 fala assim, Raquel vendo que não dava filhos, a Jacó tornou-se invejosa de sua irmã. E disse a Jacó, faz-me ter filho também, ou eu morro. E fala assim, Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Ial que te recusou a maternidade? E quando nós pega aqui para baixo, quando você pega aqui versículo 3, fala assim, ela retornou, Gênesis 33 fala, ela retornou, eis minha serva Bala, aproxima-te dela, e que ela te dê a luz sobre o meu joelho. Por ela também eu terei filho. Ela lhe deu, pois como mulher sua serva Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concedeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, Ial me fez justiça. Viu a questão da justiça? Aqueles que procuram o corpo. Ial me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso, ela o chamou de Dan. E nós já vemos aqui que Dan é uma representação de quem? Sardes, que sujaram as vestes. E aqui ela fala, ó, no 5, Bala concedeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, Ial me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Viu que até esse que era filho da serva era considerado filho de Raquel? Porque aquilo de crescer, irmão, essa obra. E você vê que Raquel deu Bala como esposa para Jacó. E você vê que aqui deixa claro que ela pôs o nome, Ial me fez justiça. E justiça, que nós começamos a ler lá, fala que justiça
quando você pega Apocalipse 6, está referindo ao quê? O corpo. E nós sabemos que Adão vai passar pela morte. E quando você pega aqui Gênesis 36, fala assim, Raquel disse, Ial me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho, por isso ela o chamou Dan. Bala, serva de Raquel, concedeu ainda e gerou para Jacó segundo filho. Raquel disse, eu lutei contra minha irmã, as lutas de Ial, e prevaleci, e ela o chamou Naphtali. Viu? Eu lutei contra minha irmã. E é aquela representação de quem? De Jacó lutando com o anjo, não soltando até que seja o que? Abençoado. E nós sabemos que Naphtali é uma representação de sardes, vestes limpas. Que tal que agarrando, viu, irmão? Eu estou lendo aqui, mas isso aqui eu falo para os irmãos que em questão assim de estudo, nós não estudou, mas devido a algumas situações, nós ficamos bem chateados. Entende por quê? É por conta da perseverança, irmão. É por conta da perseverança que Filadélfia vai se tornar mãe de multidão. Nós estamos deixando aqui porque uma referência de fé é o que nós sempre falamos sobre o quê? Ser referência. E você vê que o filho fala assim, eu lutei contra minha irmã, as lutas de Ial, viu? Que são aqueles sardos que estão lutando conosco constantemente, diariamente, irmão. Se posicionando com Ial, tomando partido do lado de Ial. E fala, eu lutei, aqui é contra minha irmã, as lutas de Ial e prevaleci. Mas não é lutar contra, é com. Lutei com minha irmã e prevaleci. Porque qual que era a luta das duas? Conceder uma grande geração para Jacó. E aqui fala, eu lutei contra minha irmã e as lutas de Ial e prevaleci. Nós vemos que vai tanto esses desatentos, o resto de Sardes, os desatentos de Filadélfia, o resto de Sardes, eles vão voltar para Ial. Eles vão compreender esse segredo. E quando nós pegamos aqui Isaías, deixa eu ver, Isaías, nós vemos que Raquel, ela estava o que? Estéril. Ela estava estéril. Isaías 54. Página 1342. É a questão que a mulher ela tem que ser o quê? Paciente, perseverante. Manter o amor e a perseverança, irmão. A perseverança é o que? A chave para a nossa salvação, porque nós pegamos por conta da perseverança. Você vê que quando Abraão, juntamente com Sara, estava só, Ial chamou os dois. E Abraão se tornou o quê? O pai da fé. O pai da fé. E nós sabemos que ele é uma representação daquele que viria. Então imagina aquele que está aqui hoje conosco. Se Abraão era mencionado pai da fé, imagina aquele que direcionou Abraão a ter fé, o grão de mostarda. Como que não vai crescer? Isaías 54 ele fala assim: entoa alegre canto, ó estéril, que não deste à luz. Ergue gritos de alegria, exulta, tu que não sentisse
as dores de parto. Nós já sabemos que Filadélfia não vai sentir o quê? As dores de parto. Não sentiu, né, irmão? Não senti. Porque ela deu à luz. Quando que ela deu à luz? Dia 8 de abril de 2020. Aí fala assim, porque mais numerosos são os filhos da abandonada. E quem que é abandonada? Abandonada é Sardes. Porque é aquilo que o irmão trouxe, que eles vêm diariamente fazendo o quê? Fazendo, como que chama aquilo que eles fazem? Não, em denominação, saiu da palavra aqui. Não. Para restituição, campanhas, restituição para ter o que de volta? Que sem eles não sabem o que eles deixaram ele, mas eles fazem o que? Restituição de bens materiais e de muitas coisas, mas na verdade eles estão fazendo restituição do que? Querendo que restituir a eles o espírito, porque eles foram abandonados. Aí fala aqui, ó, Isaías 54:1. Entoa alegre canto, ó estéril, que não deste à luz. Ergue gritos de alegria. Exulta, tu que não sentiste a dores de parto. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada. Viu? Aquela que foi abandonada, porque não contém o espírito, irmão. Não contém o espírito mais em Babilônia. Aí continua. Esse tem muito filho. Você vê quantos e quantos filhos tem esse sistema religioso do que os filhos da esposa. Viu? Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos da esposa, diz Ial. Alarga o espaço da tua tenda. O que nós fizemos aqui nesse galpão? Alargou o espaço. Porque isso é um ato de fé, irmão. É um ato de fé. O irmão, ele está falando diariamente nós procurar exercer o que é a fé. A esposa, ela não se descabela. Ela não fala, ai, nossa, nada está dando certo, as coisas só estão dando errado. Entende? A esposa, ela compreende o tempo, sabe que vai ter um julgamento, sabe que vai ter um tempo para todas as coisas. Entende? Nós todos passamos por prova. E ele está nos provando. Assim como ele, quando você vê Jó foi provado. E ele não amaldiçoou Ial. Ele não saiu da presença de Ial, pelo contrário. Ele abriu mão de tudo e de todos. Procurar é aquilo que o irmão trouxe. Se alguma coisa está difícil, o que? Recua a oração. Recua a oração. Aí fala aqui, ó, Isaías 54:1, fala assim: entoa alegre canto, ó estéril, que não deste à luz. Ergue gritos de alegria, exulta tu que não sentiste as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos da esposa, diz Ial. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas. E aonde que é a nossa tenda, nosso templo? Nas regiões celestiais. O templo. Fala assim: alonga as cordas, reforça as estacas.
pois transbordará para a direita e para a esquerda. A tua descendência se apoderará de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornará a envergonhar-te. Não te sintas humilhada, porque não serás confundida. Viu? Não será confundida. Não será o que? Humilhada. Não te sinta humilhada. E aqui fala, porque não será confundida. Aí quando fala confundida, nós vamos aonde? Qual palavra que nós lembramos? Aquele que deposita a confiança não será confundida. Aonde que está essa palavra? Deixa aberta Isaías. Hã? Isaías 51, 9. Isso. 51, 5. Hã? Procura aí, irmão. Fala assim, ó, na proteção do meu braço, por a sua confiança. É. 55. Mas ainda tem uma que fala que não será confundido. Os irmãos vão olhar, fala assim, ó. Isaías 51, 4, fala: atende-me, povo meu, dai-me ouvido. E quando você pega Provérbios 4, tu já fala assim, ó: dá atenção às minhas palavras, pois já fui criança como vocês, na presença do meu pai e amado. Na presença, ó, amado eternamente pela minha mãe. E aqui, ó, quando você pega Isaías 51, 4, fala: atende-me, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei, farei brilhar meu direito como a luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão, na proteção do meu braço porão a sua confiança. Porão a sua confiança. E quando você pega lá, quando você volta lá em Isaías 54, isso aqui, irmão, é uma palavra de paciência, perseverança, ânimo. E aqui fala, Isaías 54, 1, fala assim: entoa alegre canto, ó estéril, que não deste à luz, ergue grito de alegria, exulta tu que não sentiste as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos da esposa, diz Ial. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas, pois transbordará para a direita e para a esquerda, a tua descendência se apoderará de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a envergonhar-te. Não te sintas humilhadas, viu? Não te sintas humilhadas. Viu que Raquel, ela se sentiu o quê? Humilhada. Porque não serás confundida. Essa que era Esther, ela não vai ser confundida, irmão, porque ela está apoiada sobre o amado. Está apoiado
sobre o amado. Porque a palavra fala, quem é essa que vem do deserto apoiado em seu amado? Aí fala assim, com efeito, e aquilo que o irmão leu aqui, que nós lemos aqui agora, de Isaías 51, aquele que colocar a confiança no braço, não será confundido. Aí fala aqui, ó, com efeito, esquecerás a condição vergonhosa da tua mocidade, não tornará a lembrar do opróbrio da tua viuvez, porque o teu esposo será teu criador, e ao dos exércitos é o seu nome, o santo de Israel é o teu redentor, ele se chama o Ial de toda a terra. Como uma esposa abandonada e acabrulhada, Ial te chamou. Viu? Ial te chamou. Viu que chamou quem? Sara. Te chamou como a mulher da sua mocidade, que teria sido repudiada, diz teu Ial. Por um pouco de tempo te abandonei, por um pouco de tempo te abandonei. Aí nós vamos lá em Isaías 63, 18. Por um pouco de tempo, por um pouco de tempo. Isaías 63, 18. Isaías 63, 18. Fala assim, ó, por pouco tempo o teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Viu? Porque tá na genética, irmão, tá no sangue, tá na alma de Filadélfia se reunir. Desde tempos antigos, desde lá de cima, irmão. O prazer de Filadélfia é esse aqui, se reunir. Ter a comunhão, ser dominado por Ial. Crescer na presença de Ial. Viu? O abandono, por pouco tempo, vamos ler lá de novo. Isaías 63, 18, fala assim, ó, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, por pouco tempo teu povo santo possui sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Por que pisou? Porque Ial naquele momento estava o quê? Nos abandonando. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Aí você volta lá em Isaías 54, 7. Viu? Já está referindo àqueles que receberam a herança. Fala assim, por pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão te unirei a mim. Viu? Por pouco tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão te unirei a mim. E quando você volta aqui, irmão, mais um pouquinho, no 54:2, Isaías 54:2 fala assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda as cortinas das tuas moradas, não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas, pois transbordará para a direita e para a esquerda a tua descendência. Aí nós vamos lá em Cântico. Viu? A morada. Cântico. Nós ser conduzido, irmão, nesses pontos, isso não é do homem, isso aí não é de nós. Cântico 8:1. 1101.
Cântico 8:1 fala: Ah, se fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe, encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe, viu? E tu me ensinaria, dar-te-ia a beber vinho perfumado e meu licor de romance. Quando fala vinho perfumado, é o que? É a essência da vinha, a igreja, que está representando a igreja, o ensino da igreja. O Espírito que foi compartilhado na igreja, que foi compartilhado na igreja, e a igreja viva de Iau fala. Por isso que fala, Iau não habita em templo, Iau habita em nós, e fala com as suas pedrinhas. E quando fala aqui, e meu licor de romance, está referindo àqueles que mantiveram o quê? Nas vestes, a representação de Benjamim, os 12.000 que se manteve lá em cima, e os demais vieram para a terra. E quando você pega aqui meu licor, é o que? É o conhecimento daqueles, e nós falamos aqui, né, que o licor é uma bebida sofisticada, entende? E é aquilo que é guardado para o rei, porque nós vemos que aqueles que mantiveram lá nas vestes, eles têm o que? O ensino, tem um ensino que antigo, de quando nós ainda exercia as nossas funções, de tempos passados, de tempos antigos, e eles vão que compartilhar conosco. Você fazia isso, você fazia aquilo. Exatamente, eles vão que nos lembrar, e eles vão preparar o que? O banquete, porque juntando com a vinha e com as romãs, aí nós vemos que vai ser o que? Um grande banquete. E nós vamos ver e vamos falar assim, como que nós estávamos conduzidos por Iau, porque vai bater tudo, irmãos. Naquele momento que eles vierem nos servir com o licor de romãs, com a essência do Espírito que eles têm, que foi compartilhado com eles, de Papai Iau, Shamicaial, e eles estão conservando dentro deles. Quando nós subir, assim também, nós também vamos compartilhar com eles. Por isso que fala lá em 1 Crônicas, né, que eu gosto, né, 12, 40, durante 3 dias ficarão lá, comendo e bebendo, em companhia de Davi. 3 dias, porque nós vamos ficar lá no descanso, né? Exatamente. Seus irmãos haviam preparado tudo para eles. Exatamente, seus irmãos haviam preparado, que é uma representação dos 3 anos. Os 3 anos do que? Do descanso. Os 3 anos do descanso, reconhecendo a realeza de Davi. Entende? Exatamente, irmão. E quando nós pega aqui, ó, porque nós vemos que a palavra, ela direciona tanto para a terra quanto para o céu. Hoje, muitos olham e falam assim, eu não estou entendendo, vou sair fora. Porque não persevere, irmão. Se não houver uma perseverança, uma dedicação, não vai compreender mesmo. Tem que ter uma perseverança, uma dedicação, falar, eu quero compreender, poder dar fruto. Porque quando o irmão vem e faz uma pergunta, está vendo se aquela árvore está dando o quê? Fruto. Entende? Está vendo se está dando fruto. Mas uma árvore, ela não dá fruto da noite para o dia. Ela tem que ser regada, tem que ser cuidada. Entende? Ela tem que estar plantada numa terra fértil, podada. Entende? Muitas coisas. Eu falo para os irmãos que isso eu às vezes uso eu mesmo como exemplo para os irmãos, porque eu mesmo falo para os irmãos que eu olhava assim, eu falava assim, o ensino é algo maravilhoso, o jeito
que algo está nos conduzindo. Mas eu preciso correr atrás, entende? Eu preciso ler, porque no momento que o irmão falar, eu vou conseguir conectar. E eu pego, irmão, vou ouvir no áudio, vou pegando aqui, ó, os versículos, vou lendo aonde que está. Eu não deixo passar. Pode ver, muitas das vezes o irmão fez reunião ontem, mas eu ouço. E naquilo eu falo muitas das coisas que muitos irmãos não prestam atenção. Porque aquilo você pegar e sentar, tirar um tempo para ir ao. Entende? Sentar, analisar, marcar. Se não conseguir gravar, marcar. Entende? Isso agrada Ial. E todos aqueles que buscam com insistência, esse recebe, irmão. Não tem aquele que não recebe. Não tem. Mas tem que ter uma insistência verdadeira. Perseverar, né? Tem que ter uma perseverança. Exatamente, irmão. E aonde nós estávamos? Cântico aqui mesmo, né? E você viu atento? E fala assim: eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. E tu me ensinaria. Porque é aquilo que nós lemos em Isaías. Vamos voltar lá em Isaías. A mulher, ela o quê? Alongando as tendas. A tenda, né? Alargando a tenda. Isaías 54, 2. Fala aqui, ó. Aquilo ouvir e falar assim: eu preciso, eu necessito, senão eu vou morrer. Entende? Você vê a Raquel, ela falou: se eu não gerar fruto, vou morrer. Entende? Isso é o que? O temor. Isaías 54, 2. Por que não se alimentar hoje, irmão? Eu não vou me alimentar. Vai se alimentar, irmão. Se não for agora, vai se alimentar na marra, na tribulação, porque aí vai falar: pera, agora eu tenho que compreender o tempo das coisas. Eu tenho que compreender o tempo das coisas. Eu tenho que agradar aquele que recebeu a autoridade. Voltar a agradá-lo. Ou conhecer, correr atrás em conhecer Ial. Muitos ainda não vão conhecer. Muitos vão ter que correr em conhecê-lo. Muitos vão ter que correr em agradá-lo novamente. Muitos vão ter que correr em fazer o quê? As paz com o Espírito para vir habitar neles novamente. Entende? Por quê? Porque uma coisa eles vão saber, que vai abrir só dois caminhos. Ou é o lago, ou é o descanso. Então vai haver só dois caminhos. E nisso vai ter que correr atrás arduamente. Esse é o tempo, irmão, de nós se alimentar. Você vê que aqui ao já profetiza: alarga o espaço da tua tenda. Alarga. Porque Ial vai fazer, irmão, essa obra crescer de uma forma incalculável. Essa obra já é grande, já é magnífica, mas é para os pequeninos. Nós vemos lá de trás, tem muitos que abraçaram a fé. Muitos. Mas ainda há lugar, né? Isaías 54, 2 fala: alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, não te detenhas. Não te detenhas. É como se ele estivesse falando: confia no que eu estou falando com vocês. Não saia não pula do barco não. Mas aqui, irmão, aqui já vai além, já está lá e fala assim, ó: pode alargar mesmo, porque eu vou abençoar essa obra. Porque é do agrado de Ial, irmão. É esse modelo que Ial quer nessa terra, que todos vivem unidos, verdadeiramente. Indo, o que? Ter comunhão na casa do teu próximo. Entende? Assim que Ial quer, que eles possam o quê?
adorar Iau junto. Deixa aí aberto, deixa aí marcado aí, vamos lá em Zacarial. Página 1680. Zacarial 3:10. Página 1670. Zacarial 3:10. Fala assim, ó. Naquele dia, convidar-vos-eis uns aos outros, debaixo da vinha e debaixo da figueira. Viu? É esse modelo aqui, ó. Convidar-vos, porque é a restituição dobrada para quem? Jó. Que Jó, nós já sabemos que é uma representação de quem? De Yalcha, Micael. Por isso que fala, Ial me deu, Ial tirou. Nós vemos que ele rapa. Ele rapa o quê? Rapa a cabeça. Ele rapa a cabeça e se lança por terra. E rasga as vestes, dando acesso àqueles que praticam a palavra. Agora não vai ter acesso por ser mãe, por ser irmão, mas sim aqueles que praticarem a palavra. Aí quando você volta lá em Isaías 54, isso aqui é uma lembrança para os humildes, para os pequeninos. Uma lembrança maravilhosa que o papai vai nos dando, do tamanho da responsabilidade, da autoridade que ele quer nos dar. Aí fala aqui, ó. Isaías 54:3. Pois transbordará para a direita e para a esquerda a tua descendência, e se apoderará de outras terras, e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a envergonhar-te. Por quê? Porque nós fomos envergonhados uma vez quando nossos inimigos pisaram o quê? O santuário. Não te sintas humilhada, porque não serás confundida, porque o braço está nos conduzindo. Com efeito, esquecerás a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornará a lembrar o opróbrio da tua viuvez, porque o teu esposo será teu criador. Ial dos exércitos é o seu nome. Aí fala que o santo de Israel é o teu redentor. Ele se chama o Ial de toda a terra. E quando fala que ele se chama, fazendo um link com o cavaleiro, e ele se chama fiel e verdadeiro. Como uma esposa abandonada e acabrulhada, Ial te chamou, fazendo um link com Isaías 65. Consenti em ser buscado por um povo que não perguntavam por mim, por um povo que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí continuando fala assim, como a mulher da sua mocidade, que teria sido repudiada, diz Ial, por um pouco de tempo te abandonei. Que é aquele tempo que nós vemos que o inimigo pisoteou
o santuário. Mas agora, com grande compaixão, te unirei a mim. Em momento de cólera, escondi de ti o rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por amor eterno, dizia o teu Redentor, como nos dias de Noé. Quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundaria a terra, do mesmo modo, juro agora que nunca mais me escolarizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, porém o meu amor não mudará. Minha aliança de paz não será abalada, diz Yahweh, aquele que se compadece de ti. E aqui nós vemos, e ele deixa claro, já deixa frisado aqui, como nos dias de Noé, jogando lá para Lucas. Vamos estar lendo lá em Lucas, irmão? Lucas, página 1819. isso. Aí fala aqui, ó, Lucas 17. Vamos pegar aqui no 26. Fala assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E nós vemos que nós estamos aqui o quê? Comendo, bebendo e estamos o quê? Nos preparando para o casamento. Nós estamos nos preparando para o casamento. Aí fala até o dia em que Noé entrou na arca. Aí fala, então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Mas aqui, quando nós vemos aqui, é o que? Aqueles que estavam o quê? Desatentos. Não somos nós aqui. Exatamente. Né? Aí quando você pega, você vê como aconteceu nos dias de Noé. Assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Aí quando você pega aqui, ó, no 28 fala assim, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Yahweh fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será deste modo o dia que o Filho do Homem for revelado. For revelado. For revelado. Aí você abre lá em Isaías 52. Isaías 52, 10. 1339. Viu? Quando o Filho do Homem foi revelado. Fala aqui, ó, Isaías 52, 10 fala assim. E ao descobrir o braço santo aos olhos de todas as nações e todas as extremidades da terra, viram a salvação do nosso Yahweh. Ide-vos, sai daqui. Não toqueis nada do que seja impuro. Sai do meio dela, purificai-vos.
vós que levais os utensílios de Ial, mas não saireis apressadamente. Porque o mensageiro de Sardes, ele quer o quê? Queria que o povo saísse o quê? Apressado. Achava que ia ser algo às pressas. Mas quando você vê aqui, ó, fala aqui, ó, ídivos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos. O que nós estamos fazendo hoje? Purificando. E também dá para lembrar que o mensageiro de Sardes não abandonou os evangelhos anátemaamente impuros. Exatamente, se purificar, não é sair apressadamente. Aí fala, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Ial, mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos. Por que nós não vamos sair daqui como fugitivos? Por que, irmã Delminha, por que nós não vamos sair daqui como fugitivos? Qual palavra aqui? Oi? Aí nós lembramos do quê? Por que nós não vamos sair daqui fugitivo? Aí nós abrimos lá em Zacarias. Não, lá em Zacarial. Zacarias 13:5. Página 1680. Fala assim, ó. A cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. Porque nós estamos com aquele que é o dono da terra. Entende? Por isso que nós não vamos sair daqui como fugitivos. E aqui Isaías 52, fala aqui, ó, 52:12, fala, mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque a terra é propriedade nossa, através de papai Ial, Micael. Porque Ial irá à vossa frente, o Ial de Israel será o vosso retaguarda. E quando nós pegamos aqui, ó, no 52:11, fala assim, ídivos, sai daqui. Sai da onde? De Babilônia e das filhas de Babilônia. Não toqueis nada do que seja impuro. Sai do meio dela, purificai-vos. Vós que levais os utensílios de Ial. E quando fala purificai-vos, aí nós lembra do que? Da rolinha. Porque tanto o santificador quanto os santificados descendem de um só. E quando nós pega aqui Isaías 53:11, já está acabando, irmão. Isaías 53:11 fala assim, após o trabalho fadigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Aqui está falando de quem? De Ial. De Ial que se fez de servo, de Iaush. Porque é aquilo, Ial, ele vem na condição de servo e ele o que? Ele constrói, ele faz um corpo para o seu filho, um modelo de perfeição. Porque para criar um modelo de perfeição tinha que ser aquele que era o quê? Perfeito. E ele cria o corpo, que nós sabemos que é papai Ial, mas nós sabemos quem estava lá dentro era Ial. E após o trabalho fadigante de Ial, ele foi para onde? Para a luz inacessível. E passou o corpo para quem? Para Ial, Micael. E aquilo os irmãos viram e o que? Olharam com grande
mágoa e tristeza, porque via que ele era o quê? O mais amado, uma representação de José. E quando você continua aqui, irmão, Isaías 53, 11 fala assim: após o trabalho fadigando a sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. E aqui fala pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muito, mostrando que logo depois que ele voltasse para dentro de Yahweh, quem ia começar a exercer as funções era quem? O justo, o servo. Por isso que fala, meu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Aí fala, eis porque lhe darei um quinhão entre as multidão, como os fortes repartirá os despojos. Viu? Com os fortes, porque não é fácil. Para quem olha e fala assim, não é fácil, está enganado, irmão. É um trabalho bem árduo. A porta é estreita. Aquele que acha que é fácil, observa a si mesmo, porque não é fácil. Não é fácil, irmão. Entrar pela porta estreita não é fácil. Aquele que acha que está sendo fácil, olha, dá uma analisada. Irmão, aqui no 11, 52, 11, só livre-vos, sai daqui, não toqueis em nada que seja impuro. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais um utensílio de alma. Seria o nosso corpo, o templo do Espírito? Também nós lembrando. Os utensílios somos nós, mas lembrando também tem a prata, né? A prata também vai ser entregue na casa do fundidor, entende? A prata e o ouro, exatamente, somos nós, e também Filadélfia e Sardes, vestes limpas, isso mesmo, certinho, vai ser entregue. E quando fala sai, não toqueis em nada que seja impuro, é naquilo que está morto. Quando nós vemos o mensageiro de Sardes, não tocar nessas coisas, não tocar em música de denominação, essas coisas abomináveis, entende, irmão? De denominação, tocar nessas coisas que é impuro. Aí quando você volta aqui em Isaías, nada que seja abominável, nada de prostituição, nada, não toqueis em nada que seja impuro. Aí quando você pega aqui, ó, quando você pega aqui Isaías 53, 11, fala assim, após o trabalho fadigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quilhão entre as multidão, com sorte repartirá os despojos. Visto que entregou a si mesmo, a morte foi contada entre os criminosos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessões. E nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu aqui na terra é uma representação do que aconteceu lá em cima. O sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote intercedendo pelo povo. E nós vemos naquele momento que ele se calou no templo, só invocou. E é aquilo que o papai trouxe. Se ele abrisse a boca, eles seriam o quê? Mortos. Eles seriam mortos. Por isso que aqueles discípulos, eles falam, quando o papai está passando perto de Samaria, e eles não aceitam o papai, aí eles falam, deixe que nós ore para que ao lance fogo e mate esses. Aonde que está essa palavra? Vamos procurar, só para estar finalizando. É em Lucas. É uma representação das trombetas.
Se as 4 trombetas foi tocada e naquele momento, alguém sabe? Lembra dessa passagem que os discípulos pedem? Deixa eu ler aqui. Só para estar finalizando aqui. Procura no celular aí. Só para estar finalizando. 9h53. Página 1806. 1806. Fala aqui, ó. Fala má acolhida. Aqui o Theo colocou a má acolhida num povoado de Samaria. E fala assim, ó. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Alchalã e enviou um mensageiro à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Alchalã. Em vista disso, os discípulos Tiago e Alrana disseram: Mestre, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. E quando nós vemos os samaritanos, nós vemos que Samaria ficava do lado de Israel. E nós sabemos que tinha uma diferença do reino do sul e do reino do norte. O reino do sul, celestialmente, povoava quem? Do sul, irmã Adriana. Isso. Não, celestialmente, quem povoava era Yalta, mas quem povoava celestialmente no sul? Os anjos. Era do sul, hein? E os querubim era do norte. E aqui nós vemos Samaria. Samaria era do sul ou do norte? Era do norte. E você vê que Papai Yahshua foi o quê? Ele foi desprezado pelo reino do norte. E aqui deixa claro, quando você pega aqui, ó, fala aqui. Isso. Fala assim: eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Alchalã. Em vista disso, os discípulos Tiago e Alrana disseram: Mestre, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-lo? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Viu a questão de não ser bem recebido, uma representação daqueles cidadãos que não quiseram receber aquele que foi revestido na realeza? E que não reinasse sobre eles. E aqui você vê que o papai ele deixa claro aqui sobre o que? Os de Samaria. Entende? De Samaria. E é aquilo que o irmão já trouxe, que um só voltou. Porque o que acontece com os dedos da mão também refere o que? Os dedos dos pés. E nós vemos que, como voltou um só da mão, volta um também só do pé. Para o quê? Agradecer. E aqui você vê que eles não quiseram, mostrando claramente sobre os querubins, porque os querubins, eles reinam. O reinar deles era na parte do norte. Por isso que quando você pega em Daniel, vamos abrir aí, irmão, só para finalizar. Agora nós vamos só ler aqui.
Daniel 11. Só para a irmã Adriana lembrar. Isso aqui é uma palavra, irmão, de paciência. Porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança. Daniel 11:40. Isso, Daniel 11:40. Aí é o tempo do fim. Por isso que fala, quando falar que é o tempo do fim, não vai se atemorizar perante Razão e o filho de Romelias, não. Não vai fazer igual eles, não. Que esse ainda não será o tempo do fim. O tempo do fim é quando se levantar nação contra nação. Aí será o fim do quê? De um reino infiel, de um reino injusto. Aí será o fim do reino injusto. E será o começo do reino justo. Quando você pega lá onde que nós estávamos lendo, antes de nós ler, que abre aí, Lucas 9:56. Não é essa aqui, uma outra correspondente dessa. Deixa eu ver aqui. Essa que fala: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Acho que é 26 mesmo. 26 aqui não. Aqui, ó, 21, irmão. Fala assim, ó. 21:8 fala assim, ó. Respondeu: atenção, para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Aqui fala: não se cai, mas nós sabemos que é o quê? É um acréscimo, pode ser que seja ou não, mas quando você pega aqui, ó, porque nós vemos lá que o irmão já trouxe, naquela lá, Lucas 17, mas quando você pega aqui, nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele veio querendo se posicionar como Micaial, e Alcha Micaial. Você vê que ele quer se posicionar claramente. E aqui fala: atenção para não ser desenganado, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Aí fala: quando ouvirdes falar de guerra e subversões, não vos atemorizeis. Aí atemorizeis. Aí você vai lá em Isaías 8. Página 1266. Atemorizeis é o que? Apavorados. Não vai ficar apavorado. Porque é isso que o mensageiro de Sardes vem e traz o que? Terror. O povo ficar apavorado. Aí fala aqui, ó, Isaías 8:6. Fala assim, ó: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razão do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas, abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Aí você volta lá, em Lucas 21.
Está falando, ó, quando vier esse que vem falar de guerra, que vem atemorizar o povo, não fica dessa maneira não, que ainda não é o tempo do fim. Aí fala assim, ó, quando ouvirdes falar, Lucas 21:9, fala, quando ouvirdes falar de guerras e sublevações, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. E disse-lhe então, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Viu? Aí sim, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Aparecerão fenômenos pavorosos. E haverá grandes terremotos. Isso, cadê? Fenômenos. E haverá grandes terremotos, e pestes, e fome. Em todos os lugares aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo do céu. E quando fala aqui, ó, pestes e fome, é aquilo, fome de ouvir a palavra. Primeiro é necessário que haja. É o fim. Vai ser quando eles tiver o que? Fome. E quando nós vemos aqui a questão das pestes, é aqueles que colocarem o que? A marca. Quando você vê aqueles que colocaram a marca, vai vir o que? Grandes pestes sobre eles. A palavra nos fala isso, está lá em Apocalipse. E aqui fala, em todos os lugares aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo do céu. E nós vemos lá o sinal do que? Do falso profeta. Quando você vê o falso profeta, ele fazendo sinais, enganando a muitos. E quando você pega aqui, no 10, fala assim, disse-lhe então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Aí você volta lá em Daniel. Esse sinal que ele vai fazer é quando Satanás é jogado para cá, ele usa como que ele tivesse feito. Exatamente, porque nós sabemos que Satanás vai descer como espírito. E nós sabemos que espírito, Satanás é um espírito maligno, tem poder de fazer o quê? Prodígios. Vai ter poder de fazer vários prodígios. Tanto que vai entregar toda a autoridade o quê? A besta. Vai fazer muitos sinais juntamente com esse exército de infiéis que vai ser descido para a terra. Vai fazer vários sinais em prol do reinado do anti-Machia. E quando você pega aqui Daniel 12... No livro de Amós também fala que haverá fome, não de fome, mas da palavra. É da palavra. Aí sim, o povo vai sentir o que é o tempo do fim. Mas é necessário levantar o quê? Nação contra nação. Por isso que quando você pega que não é guerra, é levantar nação contra nação. É quando você pega aqui, ó, reino contra reino. Daniel 12, 10. Fala aqui, ó, Daniel 11:40, fala assim, no tempo do fim entrará em luta com ele o rei do sul contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras, invadindo, as atravessará e penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos, Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Tornar-se-á dono dos tesouros de ouro e prata, de todas as preciosidades do Egito. E os líbios e cuxitas por-se-ão a seus pés. Quais? Esses habitantes da terra que vão se prostrar reconhecendo. Mas virão perturbá-lo notícia provinda do Oriente e do Norte. E ele partirá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as tendas do seu palácio
entre o mar e a montanha do santo esplendor, e chegará ao seu termo, sem que ninguém lhe venha em auxílio. Viu? Mostrando qual que seria o tempo do fim, quando se levantar o que? Nação contra a nação. Qual a nação? A do sul e a do norte. Porque nós vemos que os samaritanos, quando o papai está referindo lá que não quiseram receber ele, está remetendo àqueles querubins. E naquele momento, Pedro, Tiago e João, ele fala, deixa nós orar para que desça o que? Fogo do céu. E ele o que? Repreende, porque eles já tinham compreendimento do que? Das trombetas. Por quê? No toque das trombetas, o que aconteceu? Desceu o fogo do céu e os consumiu. Porque não era o momento de consumi-los. Não era aquele momento de repreendê-los. E eles aqui falam aqui, ó, que ele se perturbou de notícias provindo do Oriente. Quem que está no Oriente, né? Quando nós vemos no Oriente, provindo do Oriente, nós sabemos também que é daqui da terra, do Egito, porque nós vemos aquele anjo que estava subindo com o selo de Ial, da onde? Do Oriente. O Oriente está referindo que é a terra. Essa passagem que o irmão Diogo falando aqui de Tiago e João, ela tem alguma coincidência com as duas testemunhas? Porque aqui ela fala que, caso alguém queira prejudicar, sai da sua boca fogo que o devorava seus inimigos. E você vê que é dois, né? E nós vemos lá duas testemunhas. Eles já sabiam como fazer justiça. Eles sabiam. Eles sabiam o que agradava a Ial. Mostrando que aquele momento de Yaush e Micael, quem estava acompanhando ele lá em cima? As duas testemunhas acompanhavam Yaush, Micael, e eles falam, do jeito que esse querubim está conduzindo, se nós invocar aqui, desce fogo, assim como nós tocou outrora, na época dos nossos irmãos rebeldes. É a representação, né? E você vê que fala dois, e você vê que Yaush é o quê? Yaush repreende ele. Não era para fazer isso, porque era necessário que aquilo acontecesse, que é o que o irmão falou, quando você come da árvore da vida, você sabe que o propósito de Yal é algo que é só através do Espírito para compreender. Às vezes é necessário haver às vezes morte, para consertar o que as criaturas, como se diz assim, né? Errou, destruiu. Aí é necessário acontecer essas coisas. Nós vemos aí que dois falaram, deixa nós invocar para que desça o que? Fogo do céu, fazendo um link com as duas testemunhas, porque as duas testemunhas, elas participaram do que? Do toque das 4 trombetas. E desceu o fogo do céu e consumiu o que? Os rebeldes. E assim seja, irmão. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão, papai. Para você ver que a palavra toda é inspirada, irmão. Toda está codificada. Se não estiver caminhando, se estiver desprezando, não tem como crescer. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal em nome de Papai Yaush. Yaush te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Yaush faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Yaush levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Grato a Yaush, grato a Yaush. Grato a Yaush, grato a Yaush. Grato a Yaush, grato a Yaush. E assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Assim seja.